Bom dia, amados. Bom dia. Estamos encerrando um ciclo, né? Estamos lendo Provérbios para a gente ter aquela sabedoria que vem do alto todos os dias. E é muito bom. E é uma leitura edificante, uma leitura que vicia a gente, porque todos os dias queremos ser mais sábios. Então é muito bacana a gente estar lendo Provérbios. A gente já leu, né? Provérbios separado em 3 momentos. Provérbios de 1 a 9 falam, é um convite à sabedoria. Depois nós temos os 10 a 24, os ditados dos sábios. E de 25 a 31 são comportamentos dos nobres. Então hoje a gente está lendo, hoje dia 30, a gente está lendo Provérbios 30. E o convite é que no final dessa leitura você faça uma releitura, veja aquilo que mais mexeu contigo, que esquentou teu coração, e que você medite durante o dia sobre aquela parte, né, disso que a gente vai ler. Provérbios foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás, mas é uma leitura que é atemporal, né, uma leitura que de verdade muda tudo aquilo que a gente está fazendo, se a gente lê, conhece, né, faz uma aplicação naquilo que a gente faz no dia a dia. Então, Provérbios até o versículo 29 foi escrito por Salomão, agora o versículo 30 e 31, 30 na verdade, foi escrito por Agur, que é filho de Jaque de Massá, não foi escrito por Salomão, mas tem muitos ensinamentos também, e a gente não tem muitas histórias sobre o Agur, ele era apenas um escritor bíblico, não temos muitas informações na história com relação a ele. Então vamos lá, as palavras de Agur, Provérbios 31. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: estou cansado, ó Deus e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência do ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que você sabe. Então, Agur, ele estava aqui numa confusão, né? Ele estava numa confusão. E como é que se faz, né? Quando a gente está meio angustiado, sem saber o que fazer, o que a gente tem que fazer? Ele fez algo que a gente precisa entender aqui, primeiro código de Agur. Ele começou a fazer as perguntas. Porque se a gente está meio confuso, como ele estava confuso, aqui ele disse, né? Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência do ser humano. Primeiro ele reconheceu onde ele estava, né? Ele está reconhecendo os erros, ele está reconhecendo que o caminho dele estava, né, pendente de sabedoria. Então ele estava dizendo assim: eu não tenho inteligência do ser humano, não aprendi a sabedoria. Então ele está dizendo assim: eu estou fazendo um apelo, um socorro, né? Então, e nem tenho conhecimento do santo. Qual é o conhecimento do santo? Conhecimento divino, conhecimento do Senhor. Então ele está fazendo perguntas. E as perguntas mudam aquilo que os nossos caminhos. Quando a gente começa a estar achando que o nosso caminho está meio estranho, está meio tortuoso, que a gente acha que ele não está, né, que a gente está com dúvida, começa a fazer as perguntas. Faz a pergunta para você, faz para o Senhor também, faz como Agur perguntou diretamente para o Senhor: e aí, o que eu faço? Né? Quem subiu ao céu e desceu? Então essa é uma confusão dele, ele queria ter mais informações, então ele fez as perguntas. E aí ele tem outra coisa que é muito bacana aqui, que ele não começou assim: como eu faço para ser mais sábio? Como? Quando a gente não sabe o como, a gente vai ter que socorrer o quem. E ele socorreu quem aqui? Quem subiu ao céu? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que você sabe. Então ele foi muito inteligente, muito sábio. Primeiro, quando ele estava com todo esse buraco dentro dele, ele começou a fazer as perguntas, e como ele não sabia como fazer, ele perguntou: quem pode me ajudar? Então é disso que se trata. 35. Toda a palavra de Deus é pura.
Ele é o escudo para os que nele crê. Gente, toda a palavra de Deus é pura. Ele é o escudo para os que nele crê. Escudo, o que é um escudo? É proteção. Isso aqui está lá em Salmos 91, o salmo acho que mais conhecido e mais lido, né? Salmo mais lido que tem. Eu ainda não sei o que eu vou continuar lendo, gente. Eu tô aqui numa angústia que eu não sei. Não sei o que eu vou continuar lendo no próximo final, né? Depois do dia 31. Olha só, no Salmo 90 diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Filha, Sofia, tira para meu brinquedo. A Hannah tá brincando aqui do lado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, se a gente está confiando na sombra do Altíssimo, Deus é a fortaleza, Deus é o escudo, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro, quem está escondido. Então, olha só, toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para quem nele crê. Então, ó, por que Deus é escudo? Porque a gente se livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus nos cobrirá com seu escudo, então, com suas penas e sob suas asas você estará segura. Sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atendido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Voltamos aqui. Eu pulei aqui para Salmos 91 para a gente entender. Então, na palavra, né, em Provérbios 30, 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para o que nele crê. O que a gente precisa então? A gente precisa crer de verdade em Deus. E como é que se chega a Deus, Janice? Se chega a Deus pelo Filho. E como é que se chega ao Filho, Janice? A gente tem que crer de coração e confessar com a boca, né? Que a gente crê que Jesus é nosso Senhor, nosso Senhor e nosso Salvador, né? E a gente tem que crer naquilo que Ele fez na cruz. Então, aí a gente vai chegar a Deus. Se a gente chegar ao Filho, a gente chega ao Pai, né? Então, aqui a palavra de Deus é uma espada para derrotar qualquer um, inclusive o destruidor, o Satanás. Escudo para nos proteger do inimigo e das tentações. Então, quem te usa essa palavra? Deus nos deu o jejum, a palavra e a oração para a gente, são as ferramentas de quem crê nele, são essas. Não é o processo judicial, não é a tua força do teu braço. Deus deu o jejum, a oração e a palavra. Essa é a tua espada, a palavra é a espada. 6. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Então, gente, não acrescente nada nas suas palavras, quer dizer assim, fale uma vez só, que a tua palavra seja sempre reta, ou é sim, sim, ou é não, não. Não fica colocando mais coisas depois que você já falou, até para que você não seja achado mentiroso. Então, nem nas suas palavras e nem nas palavras sobre as profecias, né? Não acrescente. Se você não sabe, não acrescente. Se você não sabe, não aumente. Se você não sabe, não fale. Se você falou, mantenha a sua palavra, que a gente possa pensar antes de falar, para a gente ter esse resultado. Então, Provérbios 37. 2 coisas te peço, ó Deus. Não resume o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dê-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que o empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ele está aqui, né, pedindo equilíbrio. Ele está aqui dizendo assim: primeiro ele falou, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Ele está pedindo aqui um equilíbrio, porque para ele ter o suficiente para que ele não quebre os valores dentro do seu próprio coração. Que se de repente ele ficar farto, que ele negue ao Senhor, ou que de repente se ele ficar empobrecido, que ele não venha furtar e não profane o nome de Deus. Ele está pedindo: Senhor,
Ele está dizendo que ele é um homem fraco aqui, na verdade, né? E ele está pedindo que Deus só dê o suficiente. Mas será que a gente precisa só o suficiente? Será que a gente precisa ser fraco assim? Será que a gente não pode pedir para Deus mais e pedir para Deus discernimento e a gente aprender com essas palavras todas que a gente está lendo aqui, né? A gente já está no dia 30, estamos encerrando esse ciclo maravilhoso. Então ele está numa confusão, Agur, né? 30:10. Não calunie o servo diante do seu senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. O que é caluniar? Caluniar é falar em verdade, que, né, para de repente você causar um dano na pessoa. Então a gente não pode ser semeador de contenda, né? Que a gente não seja, aqui está dizendo, não seja isso. Então, que a gente não seja um semeador de contenda, fazendo esse tipo de coisa, caluniando as pessoas, que a gente tenha o bom senso, sabedoria na fala, é disso que se trata. A gente está lendo Provérbios 30, estamos encerrando o nosso ciclo de provérbios, estamos já no 11. Há pessoas que amaldiçoam o seu próprio pai e que não bendizem sua própria mãe. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumir os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. Aqui ele está falando, ele está separando pessoas em tribos, né? Há pessoas que amaldiçoam seu próprio pai e que não bendizem sua mãe. Meu Deus, né? Esse é um mandamento com promessa, né? Que seja a gente honrar pai e mãe, para que sejam adicionados dias a mais dias na sua existência nessa terra. Então aqui ele tá desonrando, né? Aqui o que está falando é que há uma desonra. Há pessoas que amaldiçoam seu próprio pai e que não bendizem sua própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos. A gente já falou, não deixe que você não seja orgulhoso, arrogante. Mate teu orgulho, porque você não pode ter os conceitos teus a partir daquilo que você fala e pensa. Deixe que os outros, né? Lá em Provérbios 3, fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quem que você tem que confiar em Deus? E a gente é muito falho, a gente não enxerga, não, a gente não tem noção de um minuto para frente, né? Deus sabe de todas as coisas, então a gente precisa confiar em Deus. Então que a gente não confia nos nossos próprios olhos. E há pessoas cujos olhos são arrogantes. Então, olha, aqui ele está trazendo muitas coisas. Agur, né? Está dizendo muitas coisas aqui sobre tribos, sobre pessoas que a gente já comentou lá, que são os ímpios, são os tolos, pessoas que não querem ser melhoradas. Há pessoas cujos dentes são espadas, são pessoas raivosas, aqui está dizendo, né? 15. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Dá e Dá. Quem é o sanguessuga, né? Aquele que nunca quer, que só quer pra si, não quer transbordar, não ajuda ninguém, se vitimiza o tempo todo, né? Sempre tem por aí, né? Nunca ajuda ninguém, ele não quer fazer nada por ninguém, então ele só quer. Aqui nós temos uma passagem de Atos 20:30. Dizendo que a gente é mais abençoado quando a gente dá do que quando a gente recebe, que a gente seja sempre aquele que dá e não aquele que recebe. E a sanguessuga, aqui está no 15 falando, tem duas filhas que se chamam Dá e Dá, ela só quer. Então que a gente seja aquele que vai dar, não aquele que só quer. Para eu poder dar as coisas para pessoas, para poder dar essas coisas para pessoa, eu preciso ter, né? E eu preciso ser também. Então a gente precisa estar cheio para a gente poder dar. Mesmo que a gente não esteja cheio, mas que a gente esteja se enchendo, né? A gente sempre tem alguém que tem menos que a gente, então a gente pode fazer isso. A sanguessuga tem duas filhas, que se chama Dá e Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade, há 4 que nunca dizem basta. O que nunca diz basta? Elas são o mundo dos mortos, toda hora tem um falecendo, o ventre estéril. O ventre estéril, gente,
Um ventre é uma geração, o ventre estéril é uma geração que não dá frutos, né? A terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Quando fala, há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade há 4 que nunca dizem basta. O mundo dos mortos, né? O ventre estéril é um ventre insatisfeito, é um ventre, uma geração que não dá frutos, uma lei, né, não cumpre, essa geração não cumpre a lei da semeadura. A terra aqui que não farta de água, a terra sempre vai precisar de água, né? Então não se farta, o fogo que nunca desbasta. 17. Os olhos de quem zomba do pai ou quem nega a obediência da mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhos da águia serão comidos. Esse que vou estar voltando a falar no princípio da honra, né? Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência de sua mãe, corvos do vale o arrancarão e pelos filhos das águias serão comidos. Aqui ele retoma o princípio da honra, né? E quando fala aqui que os olhos serão comidos, né? Os olhos de quem zomba o pai serão comidos. Está dizendo que essa pessoa que não tem honra, que não honra o pai e a mãe, já tem uma morte, é uma cegueira espiritual aí. Então, ele é uma pessoa sem perspectiva, além de ele não passar um caminho muito bom, né? Seus dias serão encurtados, isso é uma promessa, e aí seus olhos são cegados, né? Por conta disso. Há 3 coisas que são maravilhosas dentro de mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com sua moça. Com uma moça, né? O caminho do homem com uma moça é um caminho, né, do casamento. O casamento é algo divino, né? Sobrenatural. Qual é o caminho da mulher adúltera? Olha só. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz, nada fiz de errado. Quando a gente fala da mulher adulta, a gente tem que ver que esse livro foi escrito há mais de 3.000 anos atrás e tem uma perspectiva masculina. Então a gente tem que falar assim, ó, qual o caminho do homem ou da mulher adúltero? O homem ou mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, nada fiz de errado, né? Todo adúltero, gente, é mentiroso. Então ele é alguém que está sempre na mentira. Então eu sempre tenho isso comigo, quem rouba 1 milhão. Quem mente 1, mente muito. Então a mentira é uma frequência, a pessoa que mente, ela às vezes não consegue nem entender que ela mentiu. Às vezes a gente diz assim, já tô chegando, mas eu nem saí de casa, isso é uma mentira. Então a gente tem que começar a se policiar pelas pequenas coisas. Comecei a fazer agora, nem comecei, né? Então que a gente, quando eu digo assim, isso é sempre assim, às vezes não é sempre assim, que a gente não usa esses advérbios aí, porque isso tudo é muito, né? Todo mundo é assim. Não, todo mundo não é assim. Vamos começar a nos policiar pela boca. Nem todo mundo é assim. Vamos fatiar cada coisa, dar o lugar de cada coisa. Então, que a gente não faça essas pequenas mentiras, que a gente tenha comece a se corrigir para a gente entender que é nesses pequenos detalhes que a gente vai mudando os drivers. Se a gente não mudar essas coisas que estão intrínsecas dentro da gente, que já são coisas que são lá da nossa vida, né? Pequenas mentiras, gente, pequenas mentiras vão mexendo na tua cabeça. E tem mais, uma pequena mentira, uma grande mentira é uma mentira. Então que a gente não seja mentiroso. 3 coisas fazem a terra tremer, na verdade são 4 que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a serva que se torna herdeira da sua senhora. Vamos pensar sobre isso. 3 coisas fazem a terra tremer. O que faz a terra tremer? Algo que abala a estrutura, né? Na verdade, são 4 que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, né? Às vezes uma pessoa que ainda não está em certo patamar e é soberba demais a ponto de se tornar mesmo, se achar rei, né? Isso é porque ele olha pelos próprios olhos dele, porque ele não olha pelos olhos do Senhor, e também ele não espera que as pessoas falem do fruto dele, ele já cai, né? O insensato que anda farto de pão, gente, o insensato é aquele, né, que não consegue entender sobre, não consegue entender sobre a sabedoria, aquele
que acha que é autossuficiente, ele é arrogante, ele é prepotente, ele tá aqui o insensato. O insensato o insensato que anda farto de pão. Ele, né, ele tem tanto conhecimento, ele não aplica, ele não faz nada, ele é uma pessoa extremamente arrogante, ele é fechado, né? Ele não olha para a coletividade, ele não pensa no próximo, ele não quer ajudar ninguém. Esse é um insensato. A mulher desprezada que se casa. Aqui, a mulher desprezada que se casa, quando fala desprezada, ele quer dizer uma mulher que tem um mau gênio, uma rixosa, uma amargurada. Então, essa faz tremer a estrutura do mundo, né? É uma mulher que não sabe como se comportar, que não tem uma mentalidade para se casar, né? E a escrava que se torna herdeira de sua senhora. A escrava que se torna herdeira, né? Como é que ela pode se tornar herdeira? Por dois caminhos, um caminho reto ou um caminho tortuoso, né? Um golpe. Então, tem coisas que estremecem, é isso que ele quer dizer, 3 coisas, na verdade 4, que estremecem a estrutura, né? Às vezes o golpe, o mau gênio, né? É isso que tá falando, a soberba, a autossuficiência, e ele deu alguns exemplos, né? Por trás de cada palavra a gente vê aqui uma qualidade daquele que de verdade tem dificuldade de andar reto no mundo. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são sábias, são mais sábias do que os sábios. Há 4 coisas que são bem pequenas, mas são mais sábias do que os próprios sábios. Vamos ver o que são aqui. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida, né? A formiga, gente, ela não tem, né? Ela não tem governante, ela não tem, e eles fazem um trabalho, né? E a formiga tá por todo lugar, né? A formiga, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida. Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Arganazes são pequenos coelhos, roedores, né? Então, eles fazem a sua casa na rocha, e aqui a rocha representa Deus, Deus é a rocha. Então, se quer chegar nesses pequenos corredores aqui, tem que passar pela rocha. Os gafanhotos que não tem rei, mas que marcham todos em bandos. O gafanhoto também não tem liderança, mas ele forma um grande exército, né? E sai em exército, que a gente faça um grande exército, que a nossa casa seja uma nação, que a gente seja assim. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios do rei, né? Então a lagartixa está em todo lugar também. Então aqui ele está falando, há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. Por exemplo, a lagartixa está dentro do castelo do rei, ninguém nem vê, e ela está ali escutando tudo, vendo tudo, né? Ela é pequena, mas a humildade dela deu acesso. Então que a gente aprenda com a lagartixa a ser humilde tão quanto ela, a humildade de fazer as coisas para a gente ter os acessos. A humildade vai te abrir os acessos. Há 3 coisas, há 3 que tem passo elegante. Na verdade, 4 são imponentes ao andar. Quem que tem passo elegante e mostra no andar isso? O leão mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Gente, o leão entendeu a sua identidade. Meu convite hoje é porque cada um aqui entenda que pode ser leão. O leão, ele não é o mais forte da selva. O leão não é o mais rápido, ele não é o mais inteligente, mas ele é aquele que entendeu quem ele é. O leão não foge. O leão, ele entendeu de verdade a sua identidade de rei. E a gente tem que entender isso, a gente é herdeiro. A gente precisa entender com o leão o quanto a gente deve buscar aquilo que é nosso. Se a gente entender aquilo que a gente tem para nós, né, Deus já deu tudo, todos os acessos estão prontos. Nós só precisamos estar hábil para buscá-lo. Então Deus não precisa mais fazer nada. A gente tem que entender que o que Deus tinha que fazer, Ele já fez lá, entregando seu filho na cruz. Então a gente não precisa mais fazer nada. Então a gente precisa ser que nem o leão, entender a identidade dele. Ele se tornou rei. Ele é o rei da selva porque ele entendeu a identidade. E quem somos nós? Nós somos filhos, herdeiros de um Deus que ele é o Senhor, né, de todos os exércitos, dono da prata, dono do ouro, médico dos médicos. Ele é o onipotente, ele é a nossa rocha, que a gente viu no começo, ele é a nossa rocha, ele tem aquele
que é nosso escudo, que nos protege, seta nenhuma vai nos abater durante o dia, né? Nada vai acontecer conosco à noite, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingido. Por quê? Porque eu tenho minha identidade, mas para isso eu preciso crer de verdade, crer em Deus, e eu só consigo chegar a Deus pelo Filho. Então eu tenho que crer, né? Tenho que crer com o meu coração, que Ele é meu Senhor e meu Salvador, e confessar isso com a boca. Aí eu acesso o Filho e aí acesso o Pai. Olha que coisa mais linda isso. Então que sejamos leão, leoas, né? Que não sou o mais forte, mas eu sei quem eu sou em Cristo. E aí isso precisa estar muito forte nos dias que a gente acorda com o coração meio apertado, titubeando frente às adversidades ou frente às coisas que temos pela frente. A gente não pode esquecer disso. Janice, não esqueça disso. Você é filho do Onipotente. Você é filha amada, você é a princesa dos olhos dele. Você é o príncipe dos olhos de Deus. Quem pode, então? Só precisamos nos preparar para esse acesso. O acesso, ele já nos deu. A gente precisa estar preparado nesse caminho para que a bênção venha e nos alcance. Nós só vamos receber isso tudo no momento que a gente estiver pronto. Ontem a gente falou, Deus não vai dar uma Ferrari para uma criança de 5 anos, ela não tem discernimento, não vai saber o que fazer, vai perder, vai se machucar. Deus não faz isso. Então, se você tem um pedido e ainda não recebeu, primeiro você tem que ajustar algumas coisas. Veja o que te falta. Veja quantas pessoas faltam você perdoar, você pedir perdão, ajustar. Nós precisamos fazer essa organização. E aí a gente caminhar, mas caminhar junto com Deus nesse caminho, que o acesso já está ali. O caminho está pronto, basta a gente só pegar. Simples assim e complexo assim. 32. Se você foi tolo a ponto de se exaltar ou se planejou mão, ponha a mão sobre a sua boca. Se você foi tolo, né? Tolo é aquele que a gente já conversou provérbios inteiro, a ponto de se exaltar ou se planejou mal, põe a mão sobre a sua boca, fecha a sua boca, né? Tolo, abandona a sua sensatez. Insensato, abandona a sua insensatez, é isso que tá falando. Porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue e instigar a ira produz briga, né? Aqui ele tá falando do resultado. Resultado real, o bater do leite de verdade vai produzir manteiga. Se você torcer o teu nariz, vai derramar sangue. Se instigar a ira, vai produzir brigas, e Deus abomina aquele que é criador de intrigas, de contenda, né? E a gente está encerrando Provérbios 30. É uma leitura diferente, né? Não é a mesma pessoa, não foi Salomão que escreveu, foi Agur, filho de Jaque de Massá. Ele é um escritor bíblico, não temos muitas referências sobre ele. É uma leitura diferente, mas que acabou dizendo pra gente aqui, ó, saia dessa insensatez, se revista de verdade de quem você é. Aqui eu acho que o que mais ficou forte é quem é você, qual é a tua identidade. E se você entende a tua verdadeira identidade, quem pode contigo? Quem que vai poder te parar? Se não é só você e Deus. Então que sejamos leão, que entendemos que mesmo que a gente não seja mais forte, que a gente não seja mais rápido, nem mais sábio, que a gente entenda a nossa identidade, que a gente seja rei, que a gente seja príncipe e princesa, porque a gente é herdeiro do nosso rei. Amém? Então, estamos aí encerrando. Amanhã é o último dia, Provérbios 31. Provérbios 31. Provérbios acho que mais falado, né? Mais conhecido aí, Provérbios 31. Então, fiquem com Deus, boa segunda, bom primeiro dia do resto das nossas vidas, que sejamos proativos, que fizemos tudo aquilo que precisamos fazer, mas que começamos a corrigir os pequenos detalhes, que a gente começa a corrigir aquilo que está errado, para a gente começar a caminhar num caminho reto do Senhor, tá bem? Amém? Fiquem com Deus e boa semana.